Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós iremos começar a criação, tá, de um projeto web, tá, para fazer manutenções CRUD com EJB, JPA e JSF. E essa vai ser então a primeira parte de algumas aulas que nós iremos utilizar para fazer isso. Então, nessa aula a gente vai criar o projeto, as bibliotecas, tá, e o pool de conexões no Payara Server. Então, nós temos a nossa aplicação de camada de modelo pronta, né? Ela possui então as nossas classes, tá? E o arquivo persistence.xml, tá? Que contém as configurações com o banco de dados, tá? A ideia é criar um projeto web que utilize, né, esse projeto de camada de modelo, daí implemente, né, a parte web da nossa aplicação. Então, para fazer isso, né, primeiro, né, o banco de dados que tem que estar configurado e funcionando direitinho, né? Então vamos criar o projeto web. Vamos no menu Arquivo e Novo Projeto. Tá? No projeto Java Web, vamos selecionar Aplicação Web, tá? E Próximo. Eu vou colocar o mesmo padrão de nome, tá? Então PW 2021-web, né? Mesmo padrão de nome que foi utilizado no projeto da camada de modelo e marcar aqui a utilização da pasta dedicada para armazenar as bibliotecas. Tá? Aqui o servidor utilizado será o Payara Server. Tá? Nesse caso aqui eu adicionei, né, os plugins para instalar o Payara. Fiz o download, né, da última versão. Tá? Também pode ser feito, né, o download automático com assistente do NetBeans, tá, que vai funcionar também. Vamos na opção próxima. Aqui vamos marcar Java Server Face, está em configuração. Vou colocar *.xhtml. Bueno. Então, o primeiro passo, tá, da nossa aplicação seria configurar as bibliotecas. Tá? Então, basicamente, a gente tem que utilizar as mesmas bibliotecas que estão no projeto da camada de modelo, com exceção do Hibernate Validator, que já possui uma implementação que já está dentro do Payara Server. Né? Então, esse aqui não precisaria colocar. Então, nós vamos colocar o Hibernate, né, da JPA, o driver do Postgres e também uma biblioteca para a construção de interfaces, que é o PrimeFace. Tá? Então vamos adicionar isso aí. Então, a primeira adição, adicionar biblioteca, né? Vamos pegar aqui, vamos fazer a importação da biblioteca do Hibernate. Tá? Vamos adicionar também o jar, então, do Postgres. Né? Vamos adicionar também o jar, né, do PrimeFaces 8. Tá? Então são algumas bibliotecas. E deu essencial, né? Claro que se adicione também, né, o próprio projeto da camada de modelo para que se aproveite, né, as classes que estão lá. Para fazer isso é com o botão direito do mouse em bibliotecas no nosso projeto, na opção adicionar projeto. E daí vamos selecionar o projeto da camada de modelo. Uma última coisa de biblioteca que a gente tem que adicionar, tá? Para quem fez o download lá usando o assistente do NetBeans para instalar o Payara, onde o próprio NetBeans faz o download, não precisa fazer esse passo. Tá? Quem instalou direto do site, baixando do site, adicionando, né, a última versão, daí também tem que fazer isso aqui para a gente poder usar algumas classes, tá? Como 2JB e algumas outras. Então, com o botão direito do mouse em bibliotecas, vamos na opção adicionar biblioteca, vou na opção importar, tá? E daí vamos marcar aqui a opção da biblioteca de API Java EE Web 7, tá? E clico em adicionar e adicionar novamente. Então, esta aqui é a estrutura de bibliotecas do nosso projeto que tem que ficar igual para vocês. Né? A biblioteca do JSF, que o projeto mesmo adiciona automaticamente, do Hibernate, tá? O driver do Postgres, o jar do PrimeFaces, né? O projeto da nossa camada de modelo, e daí essa biblioteca de API Java 7 Web. Tá? Que essa aí vai fornecer algumas classes que nós utilizaremos. Bueno. Então agora teremos, tá, que criar o arquivo de persistência no projeto da camada web. Tá? E esse aqui sim é um pouquinho diferente. Esse arquivo que estou vendo é o persistence.xml da camada de modelo. Tá? E nele a gente usa o tipo de transação resource local.
Tá bem? Nele, todas as especificações, né, relativas à conexão com o banco estão nele. No projeto web vai funcionar de uma outra maneira, né? Nós vamos criar assim um pool de conexões lá no Payara, tá? Que ele faz a conexão com o banco, vai ter essas especificações vão estar dentro do Payara relativas a nome do banco, endereço do servidor e tudo mais. E daí ele fornece para nós então uma fonte de dados, tá? Que vai estar associada com essas configurações do pool de conexões. E daí essa sim que nós vamos configurar no nosso persistence.xml. Daí não vai ser um tipo de resource local que a gente utilizará. Tá? Então vamos lá. Botão direito do mouse no nosso projeto web, vamos na opção novo e depois outros. Tá? Daí nós vamos selecionar persistência e unidade de persistência e vamos na opção próxima. Aqui a gente pode deixar o nome padrão que ele coloca. Vamos pegar o Hibernate. Em origem de dados, tá? A gente vai criar uma origem de dados que seria, né, a nossa fonte de dados, que esse nome vai estar lá no Payara depois, tá? Vou clicar aqui em nova fonte de dados, tá? O nome JNDI, então, JNDI é Java Name Director Interface. Então, é basicamente um serviço que ele nomeia recursos, tá? Nesse caso, que vai ser um recurso de uma fonte de dados. Eu vou colocar então que é um recurso JDBC, tá? Isso aqui é meio que um padrão, tá? Essa forma de escrever é JDBC barra e dei o nome do recurso, que eu vou colocar aqui PW 2020. Tá? E na conexão com o banco de dados, tá? Eu vou fazer uma conexão com esse banco aqui, ó, PW, enfim, 2020-1, que é o nosso banco que está configurado na camada modelo. Então aqui eu vou criar uma nova conexão com o banco, né? Vou informar que será utilizado o driver do Postgres e aqui o nome do banco eu vou escrever, então PW 2021, tá? Vou configurar usuário e senha, Postgres, tá? Lembrar a senha e vamos testar a conexão. Tá? Deu tudo certo, vou na opção próximo, tá? Aqui esse assistente ele vai pedir então qual que é o esquema, né, que vai ser exibido quando eu clicar na conexão, né, porque nós vamos ter a conexão aqui disponível em serviços, tá? E quando a gente clicar nela, ele vai abrir um dos esquemas lá do Postgres por padrão. No nosso caso, interessa que ele abra o public, que tem, né, nossas tabelas. Vamos em próximo, tá? E em finalizar. Tá? Então ele criou aqui, vou clicar em OK, tá? E vou clicar em finalizar. Bueno. Então aqui está o código fonte. Agora nós temos que fazer algumas modificações aqui. Tá? A primeira coisa que ocorre, eu percebo que ele adicionou essa biblioteca Hibernate 4.3.x, tá? Porque a biblioteca que nós utilizamos um pouco mais atualizada, e daí o NetBeans entende que tem que adicionar quando a gente cria, né, pelo assistente esse persistence.xml. Basta a gente removê-la daqui. Tá? Removo, né, daí fica só o normal. Outra coisa que a gente vai ter que ajustar, tá? Então, esse arquivo que nós iremos ajustar, tá? Ele cria então esse arquivo persistence.xml e aqui em arquivos de configuração ele cria um arquivo Glassfish Resource, tá? Que esse arquivo aqui ele tem todas as definições de configuração do meu banco e nós utilizaremos ele como padrão para a criação lá do pool de conexões no Payara, tá? Então aqui em persistência, a primeira coisa que a gente tem que remover, esse JTA Data Source é o nome da fonte de dados, tá? Quando o NetBeans ele coloca esse Java 2.zep barra, dei o nome, isso que eu vou remover esse Java 2.zep, que é o JTA Data Source, tá? Então o nome do JNDI que vai estar lá disponível para nossa aplicação é JDBC barra PW 2020. E a Glassfish Resource também ele tem o JNDI name que a gente também vai ajustar, tá? Para remover esse padrão aí. Senão, quando eu envio o arquivo XML, lá normalmente vai dar um erro. Tá? O resto não preciso modificar. Tá bem? Ok. Outro detalhe, tá? Para a gente poder utilizar, quando a gente utiliza essa estrutura de ter as classes da camada modelo no projeto, tá? E daí usar lá em um projeto web com outro arquivo de persistência, é necessário que a gente liste aqui, no lugar dessa linha, as classes que são persistentes na minha aplicação. Daí para fazer isso, né, você pode voltar lá no projeto da camada no modelo, olha só, abrir o arquivo persistence e aqui na opção adicionar classe, tá, selecionar todas as classes, clicar em OK. Fazendo isso, tá, o que ele faz, né? Ele adiciona estas classes aqui, ó. Eu vou selecioná-las, copiar isso aqui, tá, e colocar no lugar desta linha, né? Que daí então nossa aplicação ela vai reconhecer normalmente, tá? Quando eu fizer uma consulta from,
Vou fazer from cidade, sabe? Se eu não colocar isso aqui, eu teria que colocar from br.edu.fsul modelo.cidade. Então fica mais complicado da gente gerar, né, os nossos DAO e tudo mais, tá? Então, somente esse detalhe que a gente tem que lembrar, né? Então, adicionei uma classe na camada do modelo, vou ter que adicionar ela aqui como classe e copiar lá para o persistência da minha camada web. Outro detalhe importante é que a gente tem que alterar algumas propriedades que temos aqui. Então, eu disponibilizei no Moodle para vocês um arquivo chamado persistência JTA. Tá? Eu vou abrir ele aqui. Então, esse arquivo ele tem algumas configurações, tá? Conforme que a gente fez ali. E daí, aqui nas propriedades, vou copiar essas 3 propriedades aqui, tá? Para adicionar no meu arquivo de persistência. Tá? Então, o que elas significam? Essa propriedade Hibernate HBM2DDL a gente já conhecia, porque já estava lá no outro. Tá? Ele é responsável por criar as configurações, né? Criar as configurações, tá? Criar as tabelas no banco de dados, perdão. Né? O dialeto do Postgres, né, esse que é normal, e daí também, como a gente vai utilizar aqui o tipo de transação, né, JTA, né, no outro resource local, eu tenho que dizer que classe que vai ser responsável por implementar isso, tá? No caso do meu provedor de persistência, né. Daqui então é o nome da classe que vai fazer as transações da JTA para o Hibernate. Tá? Podemos deixar essa aqui. Bueno, então, feito tudo isso aqui, então nossa aplicação está configuradinha. Nós precisamos criar o pool de conexões lá no Payara, tá? Uma providência que a gente tem que ter lá, eu vou abrir a pasta do Payara, tá? Então eu preciso copiar, tá? O driver do Postgres, né? Que eu tenho aqui em NetBeans Projects, Libraries, tá? Eu tenho aqui o driver do Postgres, tá? Aqui, ó, driver do Postgres. Eu vou lá para minha pasta de instalação do Payara, tá? Dentro do Payara, da pasta de instalação dele, né? Dentro da pasta Glassfish, tem uma pasta chamada lib, tá? Dentro dela, aqui eu já tinha copiado ele, né? A gente tem que deixar o driver do Postgres, né? Porque senão, quando a gente criar a pool de conexões e for testar, ele não vai ter a classe necessária para fazer a conexão com o banco, tá? Bueno, então agora nos resta, né, iniciar o Payara, tá? Eu vou, aqui no meu caso ele já tá rodando, tá? Vou parar aqui, vou dar um stop nele. Tá demorando para. Tá. Agora não deu um stop. Acho que eu mandei iniciar de novo. Tá, então parou. Agora eu vou iniciar ele. Ó. Iniciei o PR. Tá. Ele demora um pouquinho. Daí a gente vai acessar o console de administração do Payara Server. Tá? Ele se encontra então no padrão da configuração, né? Eu vou colocar aqui localhost 2.4848, tá? Caso não seja nesse endereço, pode ser em outra porta, mas daí tu pode olhar aqui na tua configuração, né, nas propriedades da instalação do Payara, ele vai estar dizendo qual que é a porta, né, que de acesso e tudo mais que ele está utilizando. Tá? E de agora para criar o pool de conexões, tá? Então uma coisa é o pool de conexões e outra coisa é o recurso JDBC, né? Como a gente vai utilizar esse arquivo Glassfish Resource para criar isso aí, ele vai criar as duas coisas que a gente precisa. Então no menu à esquerda aqui, eu vou clicar em Resource, tá? Vou clicar na opção Add Resource e devo escolher aquele arquivo para pegar lá, tá? É o arquivo Glassfish Resource. Ele vai estar dentro da pasta do meu projeto web, dentro da pasta web, depois webinf e daí Glassfish Resource. Vou procurar novamente ali, né? Então ele pegou dentro da pasta, ó, do projeto, da pasta webinf, e daí Glassfish Resource, eu vou clicar em OK. Tá? Criou o recurso com sucesso. Agora eu vou precisar testar, né, se está funcionando, né? Ele conseguiu conectar com o banco, tá? Então o que ele cria? Aqui em JDB Resources, tá? Ele vai criar lá, criou aqui um item, tá? Que é o JDBC/PW 2020, que seria então a minha fonte de dados, tá? E ele também cria um connection pool. Aqui é um JDBC Connection Pools, tá? Ele vai ter criado o meu connection pool, eu vou clicar em cima dele. E agora vamos ver se deu tudo certo. Se eu clicar em ping, olha só. Ping succeeded. Então, se ele fez isso aqui, que está configurado, então, né,
o meu pool de conexões, tá? E o recurso JDBC para minha aplicação utilizar. Tá? Clicar aqui em Save. Ok. Bem, então nós conseguimos configurar nosso projeto, configurar o pool de conexões lá no Payara, tá? E daí na próxima aula a gente vai continuar aí com a criação, tá? Pelo menos aí vamos criar nossos templates, tá? Para o nosso projeto, tá? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.